A gente conversa agora com o capitão do Corpo de Bombeiros Militar aqui do estado de Goiás, o Guilherme Lisita, que fala sobre o Dia Mundial de Prevenção ao Afogamento, dando dicas de segurança para evitar tragédias aquáticas. Capitão Lisita, como vai? Boa tarde para o senhor, bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Boa tarde, consegue me ouvir bem? Forte e claro, capitão. Muito obrigado pelo espaço, enaltecer aqui esse trabalho importante, a gente passar esse tipo de conhecimento, orientação para a população, Estamos à disposição, pode mandar perguntas aí que a gente está aqui para responder. Vamos lá então, capitão. As pessoas que acabam indo, vamos trazer um exemplo aqui do Rio Araguaia, capitão. Vai para o Rio Araguaia, e aí qual é a primeira recomendação que o senhor daria para as pessoas não sofrer um acidente, não se afogar, ter um limite ali na altura da água que a gente deve, aqui é o limite, daqui para trás, capitão, qual a primeira ou as primeiras recomendações que a gente pode trazer para o nosso ouvinte? Primeiramente, com relação ao Rio Araguaia especificamente, respeitar os locais onde o Corpo de Bombeiros está presente. Lá a gente monta área de banhista, faz a fiscalização sobre o uso de coletes, sobre a questão das embarcações, limita as velocidades de tráfego das embarcações. Então, a pessoa que vai para o Rio Araguaia, seja qual for o município, sempre buscar fazer o seu lazer aquático, a sua viagem para lugares onde o Corpo de Bombeiros está presente. A segurança vai estar mais presente ali também conosco. Utilização de colete salva-vidas, sempre o colete adequado ao tamanho e ao peso da pessoa, e lembrando que o colete ele tem que ser homologado pela Marinha. Então, se eu vou entrar numa embarcação, mesmo que eu saiba nadar, ou que eu acho que eu saiba nadar, eu tenho que estar portando colete. É muito comum a gente pegar acidentes envolvendo mais de uma embarcação, colisões de embarcações, onde dos tripulantes às vezes cai na água inconscientemente. E se ele está sem um colete, ele vira vítima de um afogamento, mesmo sabendo nadar, porque inconsciência não tem como lutar contra a água. Com relação às crianças, nada substitui a atenção dos pais. Então é 100% atenção nas crianças. Quem tem crianças, principalmente menores ali de 9 anos de idade, nada substitui a atenção dos pais, nem mesmo o colete salva-vidas. Crianças menores que 4 anos de idade, mesmo utilizando o colete, ela pode pender devido à proporção do peso corporal estar maior na cabeça, às vezes quando a criança é muito jovem, ela pode pender e ficar com a cabeça dentro da água e assim ainda sofrer o processo de afogamento, mesmo utilizando boinha, mesmo utilizando colete. Claro, o senhor se referiu ao Rio Araguaia especificamente, capitão, em que há um trabalho muito bem feito por parte dos militares do Corpo de Bombeiro todos os anos, principalmente no período das férias, nesse período mas num local que não há infelizmente a presença dos bombeiros, de militares da Marinha também, capitão, além dessas recomendações, quais outras, quando a pessoa está lá sozinho, não tem noção nenhuma dos cuidados, das prevenções, quais as primeiras prevenções que a gente deve tomar, quais os cuidados primeiros? Voltando no caso específico do Rio Araguaia, a gente tem o cenário lá dos bancos de areia, que é um risco. Então, quem tiver num acampamento em área isolada, sem a nossa presença, os adultos ali, fazer a demarcação de uma área de banhista, utilizando garrafas, PET, utilizando cordeletes, às vezes até mesmo aqueles gradis laranjados, o pessoal utiliza muito em construção civil, alguma forma de demarcar uma área de banhista. E essa área de banhista, ela tem que respeitar ali a altura aproximada da altura do umbigo de um adulto, nada além disso. Porque para uma criança, essa mesma altura já pode ser suficiente para ela se afogar. Então tem que observar também qual o público que vai ser atendido naquela área de banhista. Outra questão também, na hora de demarcar essa área de banhista, ela não chegar ali no limite do final do banco, ela ter pelo menos uns 5 metros de distância do final daquele banco de areia, para não acontecer do banco de areia se desformar e assim aquela área de banhista começar a ganhar profundidade e causar um acidente. Lembrando também do uso do colete. A pessoa, mesmo na situação de banhista, principalmente crianças, é indicada a utilização do colete nessa situação. Aquela pessoa também que vai fazer uma pescaria de barranco, também é interessante que ela utilize um colete salva-vidas como ferramenta de segurança a mais para ela. Tá? Então a gente elenca esses itens e a visão preventiva sempre. Consumo de bebida alcoólica, a gente sabe que vai acontecer. Então tem que ser um consumo moderado, de forma que a pessoa também não perca
as suas reações, sua coordenação motora, e também não fique autoconfiante, com excesso de confiança demais, onde ela pode causar um acidente para si mesmo ou para outras. Essa seria a pergunta seguinte, hein, capitão? A gente está conversando com o capitão Guilherme Lisita, do Corpo de Bombeiros aqui do nosso estado de Goiás, dando dicas importantes de prevenção a afogamento. Hoje é sobre o Dia Mundial de Prevenção ao Afogamento. Ô, capitão, é importante demais as pessoas terem a consciência de que se ingerir bebida alcoólica, não vai bancar o herói entrando em um rio, na praia, porque o problema pode ser sério, né, capitão? Pode sim. Inclusive, a gente já pegou vários casos assim. Eu, pessoalmente, já atendi muitas ocorrências que, infelizmente, a pessoa veio a óbito, né, a atividade nossa de mergulho, de resgate, e onde a pessoa sabia nadar, era um exímio nadador, conforme testemunhas relatam após o acidente, mas que, infelizmente, ela entrou em processo de afogamento devido a essa situação do consumo excessivo de bebida alcoólica, o excesso de confiança. A gente também tem casos onde a pessoa pode ter sofrido um processo de arritmia cardíaca, passou mal durante a própria natação. Então, mesmo a pessoa sendo um exímio nadador, ela também está vulnerável ao que a gente chama de afogamento secundário. O processo de afogamento ele vem por uma outra alternativa, outra situação que a pessoa sofre, um mal súbito, uma situação de bater a cabeça, um atropelamento por uma embarcação que estava ali trafegando na água, ou outras situações onde o afogamento se inicia involuntariamente para a pessoa, né, que sabia nadar e ela infelizmente vira vítima também. Então o excesso de confiança ele é muito comum. Para mostrar dados, a gente tem 90%, mais de 90% dos casos de afogamento em todas as idades, seja criança ou adultos, a maioria acontece com o sexo masculino, porque o homem a gente sabe que ele é um pouco mais imprudente consigo mesmo, com a própria segurança, ele é um pouco mais ousado na hora de fazer suas atividades e assim ele se coloca mais em risco. Então a gente percebe essa autoconfiança, esse excesso de confiança, o consumo de bebida alcoólica e no caso das crianças, né, a inobservância, a falta de atenção dos pais com os menores, acaba então acontecendo acidentes. Esse ano mesmo eu tive na Operação Férias, nossa, que a gente desenvolve lá no Rio Araguaia, eu estive em Aruanã, fiquei 15 dias lá até o dia 17, e a gente percebeu muitas vezes crianças menores que 4 anos de idade perdidas dos pais, ou seja, o pai e a mãe, eles perderam a atenção dos seus filhos, né, crianças muito pequenas que são bastante vulneráveis para esse tipo de acidente. Para você ter uma ideia, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, ela desenvolve uma estatística a nível nacional e ela elenca como segunda maior causa de óbito em crianças menores que 4 anos de idade, o próprio afogamento. Muito bem, o que é inadmissível, né? Os pais deixarem seus filhos de qualquer jeito, abandonados, tem que ter responsabilidade, né, gente? Criança não sabe, tá ali, fica de qualquer jeito, perdida num espaço com uma concentração expressiva de pessoas. Então os pais devem ter todos os cuidados, principalmente nesses locais com uma alta concentração de pessoas. Para a gente encerrar, capitão, o senhor falou aí que eu fiquei na dúvida sobre os coletes. Existem coletes para as crianças, isso o senhor sabia, mas também os adultos de acordo com o peso da pessoa, e tem outra coisa, outra pergunta também. Em cima disso, tem a validade de colete, o capitão? Exatamente. O colete, a espuma do colete, ele tem uma validade. E o colete, ele tem que ser homologado pela Marinha. A Marinha que faz o controle de qualidade dos coletes. Então, quem for adquirir um colete, ele tem que observar a validade do colete, a homologação pela Marinha e o peso adequado daquele colete. Cada colete, ele garante uma flutuabilidade específica. Então, eu que peso mais de 100 quilos, para mim o colete vai ser apropriado para mim, para o meu peso. Uma pessoa mais leve vai ser outro, e também o tamanho. E mesmo depois de adquirir esse colete, eu tenho que ajustar ele corretamente no meu corpo. Eu não posso utilizar o colete aberto, sem fechamento de zíperes ou de fivelas. Acontecem também muitos acidentes, porque a pessoa às vezes estava trafegando ou nadando com o colete aberto. E ali, numa situação onde ela perde consciência, ela bate a cabeça, ou ela sofre um acidente durante um navegar de um rio, ela bate a cabeça, ela perde consciência por algum motivo, ela pode se perder do colete porque o colete estava aberto.
Então a gente tem que estar com o colete bem afivelado, bem preso ao corpo, ele não pode ficar muito solto ao corpo da pessoa, e ele tem que ser adequado ao tamanho, ao peso e também à classe do colete para cada tipo de embarcação. Por exemplo, há embarcações miúdas, embarcações pequenas, dentro da Norman 3 da Marinha, é obrigatório o colete tipo 5, né? Nós temos 5 tipos de colete, que a nossa norma, a norma da Marinha, ela elenca. Então a gente tem que também observar o tipo do colete correto para cada tipo de atividade que a gente vai estar executando.